Os 5 sofrimentos exclusivos dos escolhidos por Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar um fardo diferente na vida? Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, o caminho é mais árduo para você? Não é apenas impressão sua. Os escolhidos de Deus enfrentam batalhas únicas que outros simplesmente não compreendem. Talvez você tenha percebido como aqueles que mais buscam agradar a Deus encontram as maiores tempestades, como se houvesse um alvo especial marcado em suas costas. Se você se identifica com isso, pode ser um dos escolhidos, alguém separado para um propósito maior. A verdade é que ser escolhido não significa ter uma vida fácil. Pelo contrário, significa enfrentar dores profundas que moldam seu caráter e preparam seu espírito. Dores que confundem, mas transformam, que parecem castigo, mas são na verdade sinais do chamado divino em sua vida. Se você já chorou sozinho sem entender por que Deus permite tanto sofrimento, se amigos se afastaram sem motivo aparente, se sente que carrega um peso invisível aos outros, este texto foi preparado especialmente para você. Vou compartilhar os 5 sofrimentos que apenas os escolhidos por Deus experimentam. Ao identificá-los, você compreenderá que não está louco, não está sendo castigado e, mais importante, não está sozinho. Milhares de escolhidos ao longo da história sentiram exatamente o que você sente. 1. A dor da rejeição. Inexplicável. Lembra daquele amigo que parou de ligar? Da família que começou a olhar para você de forma diferente? De colegas que não te convidam mais? A rejeição bate à porta dos escolhidos sem aviso. Um dia as pessoas estão lá, no outro se foram. Você revisa suas atitudes, pergunta o que fez de errado, busca compreender o motivo do distanciamento. Mas a verdade é simples e dolorosa. Você não mudou, sua luz aumentou, e essa luz incomoda quem vive nas sombras. Os escolhidos carregam uma presença que confronta, não através de palavras, mas da essência. Sua simples existência questiona valores, escolhas e caminhos tortos que muitos preferem não enxergar. Por isso se afastam. É mais fácil rejeitar do que se transformar. Quando Jesus iniciou seu ministério, até sua família duvidou dele. Seus conterrâneos o rejeitaram. Não é este o filho do carpinteiro? Perguntavam com desdém. O próprio Filho de Deus experimentou o abandono daqueles que deveriam reconhecê-lo. Esta dor tem um propósito: ensinar você a depender menos da aprovação humana e mais da aprovação divina. Quando todos estão aplaudindo, é fácil confundir agradar pessoas com agradar a Deus. A rejeição clarifica este caminho. Você notará um padrão nas rejeições. Frequentemente acontecem quando você está se aproximando mais de Deus. Quando decide jejuar, intensifica orações ou abandona velhos hábitos. Isso não é coincidência, é estratégia espiritual. O que parece abandono é, na verdade, filtragem divina. Deus está limpando seu círculo, removendo quem te puxa para baixo, afastando quem seria obstáculo adiante. A dor de hoje é a proteção de amanhã. 2. A solidão incompreendida. Existe um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Uma sala cheia pode ser o lugar mais solitário do mundo para um escolhido. Você conversa, sorri, participa, mas por dentro sente um vazio que ninguém consegue alcançar. Como explicar que dentro de você existe um universo que outros nem conseguem imaginar? Você se pega pensando coisas que não pode compartilhar com ninguém. Sonhos tão grandes que soariam como loucura. Revelações tão profundas que outros chamariam de fanatismo. Os escolhidos carregam visões que poucos entendem, e guardar isso dentro dói. Outros falam de trabalho, você pensa em ministério. Eles discutem política, você enxerga a batalha espiritual. Eles se preocupam com o amanhã, você percebe a eternidade. São mundos diferentes, frequências distintas, e isso cria um abismo de comunicação que te empurra para a solidão. Esta solidão tem nome: solidão proposital. É quando você caminha em direção a um destino que só você consegue ver. Outros podem te amar, mas não conseguem enxergar o que Deus colocou em seu coração.
O peso da visão é só seu, e carregá-lo sozinho é exaustivo. O silêncio que segue suas orações pode ser ensurdecedor. Jesus experimentou o ápice desta solidão no jardim Getsemane. Pediu aos discípulos para orarem com ele, mas eles dormiram enquanto ele suava sangue. Até Deus encarnado sentiu o peso de não ser compreendido. Você já sentiu esta angústia? Ter amigos, família, irmãos na fé ao redor, mas sentir que ninguém realmente entende sua dor, sua luta, seu chamado? Esta é a marca registrada de um escolhido. Aquela sensação de estar deslocado mesmo entre os seus. Mas há um segredo nesta solidão, um presente escondido. No silêncio dos outros, a voz de Deus fica mais clara. Na incompreensão humana, o entendimento divino se aprofunda. A falta de companhia horizontal intensifica a intimidade vertical. 3. A guerra interior constante. Dentro de cada escolhido, existe uma batalha silenciosa, que ninguém vê. Um campo de guerra onde duas naturezas se confrontam diariamente. De um lado, um espírito que anseia por Deus. Do outro, uma carne que resiste. É uma luta exaustiva que acontece no território do seu próprio ser. A confusão mental é real. Você ama a Deus profundamente, mas se vê tendo pensamentos que te envergonham. Levanta para orar e sente sono. Abre a Bíblia e se distrai. Promete jejuar, mas o cheiro da comida nunca pareceu tão irresistível. Esta guerra interna faz você questionar sua própria sinceridade. Os escolhidos sentem um peso diferente quando falham porque sabem mais. A responsabilidade é maior. Conhecem a verdade, compreenderam a graça, experimentaram a presença e ainda assim caem. O apóstolo Paulo descreveu perfeitamente este conflito. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Até este gigante da fé confessou sua batalha interna. E note, ele escreveu isso anos após sua conversão, não como novato na fé. Esta guerra acontece porque os escolhidos têm um alvo nas costas. O inimigo conhece seu potencial e ataca exatamente onde você é mais vulnerável. Não se engane. Quanto maior seu chamado, mais intensas serão as tentações especificamente direcionadas a você. Os ataques são personalizados. Se você é chamado para pregar, a língua será testada através de fofocas e mentiras. Se é chamado para liderar, o orgulho baterá constantemente à sua porta. Se tem unção para a adoração, a vaidade tentará transformar ministério em espetáculo. O mais doloroso é ver outros crentes que aparentemente não enfrentam as mesmas lutas. De longe, muitos parecem ter alcançado uma paz interior que para você é apenas teoria. Isso te faz questionar se há algo errado com sua fé. O segredo que poucos entendem. Este conflito não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade espiritual. Quem não sente esta guerra geralmente se rendeu a um dos lados. A ausência de conflito interno frequentemente indica não vitória, mas derrota de alguém que desistiu de lutar. 4. As renúncias dolorosas. A vida dos escolhidos é marcada por despedidas, algumas forçadas, outras voluntárias, todas dolorosas. Há momentos em que Deus sussurra ao seu coração: deixe ir, solte, não é para você. E o aperto no peito que se segue é indescritível. As renúncias começam pequenas. Um programa de TV que não te edifica mais. Uma música que agora perturba seu espírito, um hábito que antes parecia inofensivo. Gradualmente, sua sensibilidade aumenta. O que antes era normal, agora pesa na consciência. Depois, vêm as renúncias maiores. Amizades de toda a vida que começam a te segurar o emprego estável que conflita com seu chamado. A cidade onde cresceu quando Deus aponta outro território, um relacionamento amoroso com alguém que não compartilha sua visão espiritual. A parte mais confusa é que frequentemente são coisas boas que Deus pede para você abrir mão. Não são imoralidades óbvias, mas oportunidades legítimas, promoções, relacionamentos, planos de carreira. Coisas que para qualquer outro seriam bênçãos, mas para você seriam desvios de propósito. Abraão entendeu esta dor quando ouviu: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai.
tudo que representava segurança e identidade. Moisés renunciou ao palácio e às riquezas do Egito. Paulo considerou como lixo tudo que antes valorizava. A renúncia é o preço da escolha divina. Os escolhidos enfrentam o dilema de Esaú e Jacó em outro nível. Trocar o imediato pelo eterno, a satisfação momentânea pelo cumprimento do propósito, o aplauso humano pela aprovação divina. Há uma beleza oculta nestas renúncias. Cada não ao mundo é um sim a Deus. Cada porta fechada por obediência abre espaço para bênçãos que não caberiam na configuração antiga de sua vida. É como esvaziar um copo para receber um conteúdo melhor. A renúncia mais profunda é a do ego. Morrer para si mesmo diariamente, abrir mão do controle, dos seus métodos, da sua vontade. Como declarou João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Esta diminuição do eu é a renúncia mais dolorosa e libertadora. 5. A espera, que não termina. O tempo passa diferente para os escolhidos. Enquanto o mundo corre, você parece se mover em câmera lenta. Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, e a promessa que Deus plantou em seu coração continua sendo apenas isso, uma promessa sem sinais de cumprimento. Os silêncios de Deus são ensurdecedores. Você ora e não sente nada. Busca direção e só encontra portas fechadas. A última palavra profética que recebeu foi há tanto tempo que começa a duvidar se realmente ouviu Deus ou apenas sua imaginação. José entendeu esta espera na prisão egípcia. Teve sonhos grandiosos aos 17 anos, mas passou anos esquecido numa masmorra escura. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou uma década fugindo em cavernas, perseguido como animal. O peso testou cada fibra de sua fé. O deserto espiritual parece infinito. As orações se tornam monólogos. Os cultos se tornam rotinas sem vida. As palavras da Bíblia não tocam mais. E surge o pensamento inevitável. Deus me abandonou? Esqueceu do que prometeu? Imaginei tudo isso? Nestas longas esperas, os escolhidos enfrentam o demônio da comparação. Você vê outros avançando, conquistando, recebendo respostas imediatas. Testemunhos de milagres instantâneos fazem você questionar por que seu processo é tão lento, tão difícil, tão silencioso. A tentação de fabricar resultados é real. Quando Deus demora, queremos ajudá-lo. Como Abraão, que gerou Ismael com Agar, porque a promessa do filho legítimo demorava. Como Saul, que ofereceu sacrifícios em vez de esperar Samuel. Em conversas espirituais você frequentemente se segura. Compartilha apenas 10% do que realmente pensa ou sente, porque das outras vezes que foi autêntico, a reação foi de desconforto, desconfiança ou descrédito. Esta autocensura constante é exaustiva. A revelação final. Se ao ler estas palavras você sentiu aquele nó na garganta, aquele aperto no peito que diz: alguém finalmente entende, você provavelmente é um dos escolhidos. Alguém que Deus separou para um propósito que vai além do ordinário, do confortável, do previsível. Suas dores não são acidentes. São ferramentas nas mãos do oleiro divino. Cada rejeição te ensina a depender menos da aprovação humana. Cada solidão aprofunda sua intimidade com Deus. Cada conflito interno refina seu caráter. Cada renúncia cria espaço para algo maior. Os escolhidos não têm caminhos fáceis, mas têm jornadas significativas. Enquanto outros vivem na superfície, você mergulha nas profundezas. Enquanto muitos buscam conforto, você busca propósito. A diferença não está na ausência de dor, mas no significado que ela carrega. Seu processo de refinamento parece interminável, porque seu diamante tem muitas facetas. Deus enxerga em você um potencial que ainda não consegue perceber. Cada corte, cada pressão, cada polimento servem para revelar o brilho que estava escondido desde o princípio. As lágrimas que derrama em segredo não passam despercebidas. Cada uma é coletada, contada, valorizada. São sementes de uma colheita futura. São investimentos num reino eterno. São o preço de uma unção que um dia impactará vidas de formas que ainda não consegue imaginar.
Se você se sente um estranho num mundo que não entende sua intensidade, sua busca, sua sede, está em boa companhia. Jesus também foi chamado de fanático, excessivo, radical. O mundo não entendia seu zelo, sua paixão, seu compromisso, e esse mesmo mundo foi transformado por ele. Senhor, mesmo com dor eu continuo, porque sei que fui escolhido. Porque quem é escolhido sente diferente e supera diferente. Não desista. O melhor ainda está por vir. E quando chegar, cada lágrima, cada noite insone, cada porta fechada fará sentido. E você dirá: valeu cada momento deste processo. Lembre-se, o caminho pode ser estreito, mas o destino é glorioso. Você não está sozinho nesta jornada. Somos escolhidos caminhando juntos, lembrando uns aos outros de que nossa dor tem propósito e nosso chamado tem valor eterno.